Ele virou as costas e resmungou friamente: é apenas uma peça de roupa, por que deveríamos nos importar? O líder da seita da montanha Shunkyu revirou todas as roupas e acessórios no guarda-roupa, então trocou várias vezes. Agora, começando a argumentar, o ancião Shen ainda está muito pacientemente apresentando este lugar: olha ali, aquele é. Mas ele imediatamente congelou, seu rosto ficando vermelho. Mesmo a irmã Yan e Pei Qianqian ficaram sem palavras. Porque havia várias discípulas femininas entrando e saindo. O ancião Xie olhou para ele com um olhar de julgamento, falando suavemente o suficiente para que o ancião Shen ouvisse: aquela é a área de descanso para as mulheres juniores da montanha Shunkyu. O que você está apresentando? Ele também se sentiu insatisfeito, sem palavras. A montanha mística e o pico gracioso já tinham sido cobertos, e continuar por mais tempo estava o deixando desconfortável, mesmo que não a incomodasse, ele já estava farto. O ancião Xie exclamou: que raios o líder da seita está fazendo? O ancião Shen suspirou em resposta: ele ignora completamente a situação dos anfitriões. É realmente constrangedor. Nesse momento, uma transmissão ecoou, instruindo-o a ir ao salão principal. Ouvindo isso, ambos os anciãos ficaram encantados, pois era a voz do líder da seita. Então, o ancião Xie falou: líder Lu, já vimos a maioria das belas paisagens, que tal irmos ao salão principal conosco? Lu Xiaojie sorriu astutamente e assentiu em resposta: muito bem, ambos os anciãos devem gritar de alegria, vamos, rapidamente para o salão principal. Lu Xiaojie observou este reino e pensou consigo mesmo: visitar o antigo lugar é, na verdade, bastante interessante. Enquanto pensava, ele lançou um olhar para a irmã Yan, só que o relacionamento entre mim e a sênior não era como é agora. Relembrando a cena de quando eles se conheceram no pico desta montanha majestosa, Lu Xiaojie subiu, sentindo que perderia o fôlego. A montanha Shunkyu era realmente alta demais, se eu pudesse voar no futuro, absolutamente nunca mais escalaria essa montanha. Naquela época, a irmã Yan era sua sênior, ela se levantou graciosamente, falando enquanto continuava a andar: para ser aceito como aluno da montanha Shunkyu, essa pequena determinação não é suficiente. Lu Xiaojie lutou para se levantar: quem diz que eu não posso ir? Eu posso não apenas ir, mas posso ir mais rápido do que qualquer um. Imediatamente, ele saiu correndo, cada passo fazendo ofegar. Ao ver isso, a irmã Yan só conseguiu sorrir e dizer: garoto bobo. Pensando no passado, os cantos de sua boca não puderam deixar de se curvar. O constrangimento que sentiu mais cedo ainda estava vívido. Felizmente, Xin Yan não tinha memórias, caso contrário, ele estaria tão envergonhado. Ela percebeu que o olhar de Lu Xiaojie estava direcionado a ela, e suas bochechas não puderam deixar de corar: Xiaojie está me olhando. Ela pensou consigo mesma: ele ainda está insinuando para eu não me preocupar, certo? Mas ela ainda estava muito nervosa. De fato, a conexão entre as pessoas não pode ser totalmente comunicada. O líder do secto Lu chegou ao salão principal, que era muito maior do que haviam imaginado. Lu Xiaojie observou em silêncio e contemplou: o salão principal da montanha Shunkyu. Em minha vida passada, eu era um jogador de baixo nível, nunca entrando no salão principal, apenas personagens de alto nível podiam entrar. Ele continuou pensando: não é de se admirar que seja o salão principal do número 1 do secto em Beizhou, o salão principal do secto Mo simplesmente não pode ser comparado a isso. No entanto, mesmo que eu nunca tenha entrado em minha vida passada, eu já estive aqui antes. Uma vez, guardei o portão principal, servindo como protetor. O grupo lentamente entrou neste vasto e magnífico salão principal. Cada vez que Xiaojie passava, as pessoas ali olhavam para ele com olhares não muito acolhedores. Mesmo soltando um sorriso travesso. Lu Xiaojie mal se importava, pensando apenas: todos aqui são cultivadores, qualquer um poderia ser uma figura que abala uma região, este é o pano de fundo da montanha Shunkyu. Vendo aquelas jovens fofocando, a irmã Yan permaneceu em silêncio, então imediatamente baixou a cabeça, suas bochechas coradas de vergonha. As jovens, vendo sua reação, acharam divertido: oh, Yan é tímida, realmente tímida. Esta é a primeira vez que vejo Xin Yan assim.
Tão interessante é essa expressão de uma fada fria e elevada após encontrar um marido satisfatório? Tão encantadora, mas porque ela está sentada na cadeira tão séria, a melhor da geração mais jovem de Kings ou verdadeiramente é elegante além do comparável, um rosto assim, e ainda tão jovem e cheia de promessas, não é à toa que a irmã Ian estaria apaixonada. Nesta situação, não se sentindo constrangido, essa pessoa era extraordinária, caminhando devagar em direção à cadeira destinada ao líder da alta seita. Observando de perto, não vendo ninguém nessa cadeira, Lu Xiaojie sorriu gentilmente, parece que o líder da seita ainda não chegou. Ele também prefere que o chefe sempre seja o último a aparecer? O Elder Xie falou neste momento, líder Lu, por favor, sente-se. Pei Qianqian abafou uma risada, fazendo-o congelar por um momento. Muito rapidamente, Pei Qianqian correu para o assento do outro lado. Ela riu e provocou, olhando para o tio Lu sentado na posição de convidado. Então, o que a tia Yan escolherá? Ela vai retornar à sua posição como diaconisa ou sentar-se como convidada com o tio Lu? Enquanto pensava, deliciava-se, refletindo, se ela se sentar com o tio Lu, mal posso esperar para ver a expressão no rosto do meu rival líder sectário. Mas então ela esfregou o queixo, sua expressão mudando drasticamente, mas há tantas seitas aqui, e com a tia Yan tão envergonhada, ela definitivamente não vai se sentar com o tio Lu. Qual assento a irmã Yan escolherá? Se ela se sentar na posição de convidada usando sua identidade como diaconisa da montanha Xunkyu, isso não seria anunciar que ela anda com os iguais? Lu Xiaojie comentou suavemente, com tantas pessoas aqui, se você estiver tímida, pode simplesmente sentar em sua própria posição. Estou bem com isso, mas é bastante surpreendente que a irmã Yan tenha escolhido sentar logo ao lado dele. Yan gentilmente colocou a mão sobre a mão de Lu Xiaojie, seu olhar era terno. Ela se virou e disse suavemente, onde você está sentado? Eu vou me sentar lá. Lu Xiaojie levantou levemente o canto da boca, formando um sorriso sutil apenas para Yan. Ao ver os dois de mãos dadas, harmoniosos de uma maneira incomum, as mulheres presentes não puderam deixar de admirar e se alegrar. Ah, realmente lindo, fazendo os outros sentirem inveja. Realmente invejável. Os casais na montanha Xunkyu que vimos hoje realmente ficam ofuscados por esses dois. Do outro lado, um homem não conseguiu esconder seu olhar de ciúmes. Ele murmurou para si mesmo, TCH. Em meio a tal multidão na grande corte, quem sabe que palavras doces essa pessoa usou para roubar o coração da Floralove da montanha Xunkyu. Além de ser um pouco bonito, sua cultivação é decente, ele é um ser celestial, com compreensão excepcional, o que mais ele tem que o supere? Justo então, uma aura forte rompeu como relâmpago. Uma figura familiar apareceu, entrando na grande corte com uma presença imponente. O olhar dessa pessoa percorreu o ambiente, carregando um ar avassalador. Esse era o líder da seita da montanha Xunkyu, Sen Yin. Ele apareceu audaciosamente diante de muitas pessoas, sua presença exigindo respeito, e imediatamente todos se levantaram, sérios e respeitosos, saudemos o líder sectário. Pei Qianqian também prestou seus respeitos, sua expressão brilhante de contemplação, o líder sectário também é bonito, mas ainda fica aqui em comparação com a aparência do tio Lu, apenas meio metro mais baixo. Usando os padrões de Lu Xiaojie, o nível de charme 9 foi derrotado pelo nível de charme 10. Lu Xiaojie, sentado ali, também olhou para cima, seu olhar cheio de carinho, enquanto En Yin franziu a testa, parecendo muito descontente. Lu Xiaojie refletiu, En Yin da montanha Xunkyu é um dos 4 líderes sectários entre os 4 grandes sectos, conhecido por seu comportamento distinto. En Yin olhou para Lu Xiaojie com um olhar avaliador, então se sentou com compostura e falou, líder sectário Lu, esta é sua primeira vez em Beizhou, certo? As mulheres aqui devem estar encantadas. Após a voz de En Yin ecoar para eles, a voz do líder sectário é muito profunda, muito cativante. É tão boa, só de ouvir, realmente um rival ao líder sectário Lu. Ouvir a voz do líder da seita é de fato um tipo de prazer. Lu Xiaojie respondeu calmamente, é realmente a primeira vez.
Internamente, ele pensou consigo mesmo, em vez de suas palavras faladas, na vida anterior, não conta, nesta vida, é verdadeiramente a primeira vez. Enyi respondeu seriamente, na minha primeira visita a Beizou, eliminei um rei lobos de gelo por Beizou. Parece que a derrota de Qianqi em suas mãos não é injusta. Por trás dele, uma aura estranha parecia emanar. Os dois anciãos notaram isso e pensaram, está aqui, o assunto referente à irmã Yan. O líder da seita ainda não consegue conter-se. A rivalidade está cheia de ciúmes. Pei Qianqia não pôde deixar de rir por dentro, finalmente, a questão principal surgiu, eu esperei muito por isso. A expressão de Lu Xiaojie se tornou séria, e ele ponderou, você vai perguntar sobre Xin Yan? Não importa até onde você inquire, vamos apenas lá. As extremidades dos lábios de En Yin se contorceram ligeiramente. A compleição de En Yin suavizou-se e ele disse amigavelmente, preparei um banquete para esta noite. Eu me pergunto se o líder do secto Lu tem alguma restrição alimentar? Os dois anciãos ficaram atônitos de espanto, é assim que tudo deve se desenrolar? Qual é esse assunto importante? Pei Qianqian estava igualmente surpresa, que desperdício de expectativas. Rivais não deveriam lutar ou duelar quando se encontram. Lu Xiaojie respondeu calmamente, não tenho restrições alimentares. Em seu coração, ele não pôde deixar de duvidar, será que este líder de secto tem algum plano em mente? Enyi notou alegremente, ótimo. Todos, por favor, continuem sua conversa, eu tenho algo a fazer, então vou me retirar primeiro. Pei Qianqian estava irritada, ele está saindo assim? Demorou muito para eu aquecer as coisas com apenas algumas trocas. Isso é tudo? Imediatamente, Enyin disparou com uma assustadora explosão de energia. Todo o grande salão ecoou, despeço-me do líder do secto. Ao partir, seu olhar passou rapidamente pela irmã Yan. Ela também notou o olhar do líder do secta, sem conseguir evitar sentir-se confusa, o líder do secta está olhando para mim? Ela se virou para ele e tomou a iniciativa de falar, você notou? Lu Xiaojie calmamente acenou com a cabeça, eu vi. Parece que o banquete de hoje à noite é realmente o banquete de boas-vindas da montanha Xunqiu. Neste momento, todos se aproximaram para congratular, parabéns a vocês dois por se tornarem um casal. Eu me pergunto como vocês se conheceram? Eles tagarelavam animadamente, a irmã Yan é famosa por ser uma beleza distante, e agora ela se tornou uma parceira da Dão, deixando muitos surpresos. De fato, o amigo Lu realmente possui alguma habilidade. Na superfície, Lu Xiaojie mantinha um sorriso confiante, mas por dentro sentia-se um tanto apreensivo, além disso, além do líder do secta, parece que ainda há muitas pessoas insatisfeitas por eu ter arrancado essa flor Xin Yan. Do lado de fora, sob o vasto céu noturno, o santo da espada estava respeitosamente de pé na frente de uma criatura com uma aparência estranha. Sênior, eu realmente não esperava que fosse você. Uma menina ao seu lado parecia confusa e perguntou, o quê? O que você acabou de dizer? O santo da espada parecia um pouco inquieto e repetiu suas palavras, Sênior, eu disse que realmente não esperava que fosse você. O Sênior respondeu de maneira indiferente, você me reconhece? Onde você me conheceu antes? Neste momento, o santo da espada balançou a cabeça, fazendo com que a sombra branca se sentisse confusa. Ele compartilhou candidamente, nunca conheci o Sênior, nem sei a identidade específica do Sênior, só posso distinguir a energia do Sênior. A sombra branca, duvidosa, perguntou de volta, se você não me conhece de forma alguma, como pode distinguir minha energia? O santo da espada espalhou as mãos e explicou lentamente, o que quero dizer é isso. Tenho um pacto com o Sênior a respeito do bambu negro, um pacto que está em vigor desde os tempos de pioneirismo de nossos ancestrais. Este assunto deve ser algo que aconteceu há muito tempo, então duvido que o Sênior se lembre. A sombra branca refletiu por um momento e então questionou, que pacto? Os seus ancestrais pioneiros me conheciam?
Enfrentando o ceticismo da sombra branca, ele respondeu, seu tom um pouco longo, não tenho certeza sobre este assunto, mas de acordo com os ensinamentos deixados por meus ancestrais, se houver uma chance de encontrar o Sênior no futuro, então devo devolver ao Sênior os itens que ele enviou ao meu bambu negro. A sombra branca balançou a cabeça de um lado para o outro como um brinquedo de empurrar, tentando se lembrar, mas memórias distantes ainda não apareciam em sua mente. Pacto? Ensinamentos? Ancestrais pioneiros? Sua mente girava com perguntas que ninguém podia responder. Isso é algo da época de qual ancestral? Usar uma mente pequena e caótica para pensar demais assim não é realmente aceitável. A sombra branca sente que sua cabeça está prestes a explodir. Apesar de tentar com afinco, as memórias distantes ainda não retornam. Neste momento, o Santo da Espada retirou algo de seu bolso, apresentando-o respeitosamente, e disse, Senhor, talvez quando você ver este item, você se lembre imediatamente. Ele pressionou o objeto próximo ao rosto da sombra branca. No entanto, ela permaneceu perplexa, como alguém que acabou de acordar, sem compreender o que era o item. O Santo da Espada clia a garganta e repetiu, Senhor, você reconhece isto? A sombra branca olhou com atenção por um momento e então respondeu decisivamente, sem hesitação, não o reconheço. Você sabe o que há dentro? A pergunta inesperada fez o Santo da Espada gaguejar um pouco. Ele tropeçou nas palavras e respondeu, este item foi passado pelos nossos ancestrais. A tradição dos nossos ancestrais é que o sucessor através de muitas gerações, se conseguir abrir esta caixa de madeira, então o objeto dentro pertencerá a essa pessoa. Depois de dizer isso, ele acrescentou seriamente, desde então, 10.000 anos se passaram, mas nosso clã do Bambu Negro não teve ninguém capaz de quebrar esta maldição. No entanto, suas palavras não foram suficientes para convencer a sombra branca flutuante. Ela retorquiu desconfiada, sua voz cheia de desafio, vocês o mantiveram por 10.000 anos, e agora estão me dando? Não sabendo como ele responderia a esta pergunta, o Santo da Espada disse seriamente, enquanto trazia o objeto em sua mão mais perto da sombra, se eu não conseguir abrir o bambu negro, devo passá-lo adiante e deixar que outra pessoa cuide dele. A energia deste objeto é exatamente a mesma que a energia do trono, exatamente como a energia do Senpai. Após este lembrete, a sombra parecia animada, olhando ao redor do lugar da caixa antes de dizer, de fato, parece familiar. Especialmente quando vi as inscrições nela e fiz um comentário que foi bastante chocante. O arranjo como este me lembra de alguém, mas então novamente, não consigo me lembrar. Depois de um tempo, a sombra ainda não conseguia resistir ao encanto da caixa. Ela se deitou languidamente sobre ela e exclamou preguiçosamente, mas se você realmente deseja devolvê-la a mim, então eu a aceitarei. Obrigado. Há muitos momentos em que realmente não consigo distinguir se ela é tola ou inteligente. De repente, o Santo da Espada fez uma sugestão à sombra, Senpai, antes que eu a devolva a você, posso tentar uma última vez ver se consigo quebrar o selo? A sombra imediatamente concordou sem hesitação. Certamente, isso é confiança, talvez. Após receber permissão, ele solenemente pegou de volta a caixa e disse, obrigado, Sênior. Segurando a caixa nas mãos, o Santo da Espada sentiu uma mistura de alegria e um leve arrependimento, mais de 10.000 anos, muitos ancestrais do Sênior, mas ninguém conseguiu abrir isso. Em sua mente estavam pensamentos confusos, este item, para o bambu preto, eu não o vejo mais como um tesouro, mas sim como uma obsessão, este selo inquebrantável atormentou o bambu preto por incontáveis anos. O pensamento subsequente do Santo da Espada foi decisivo, hoje é a última vez. Imediatamente depois, ele usou alguma técnica para erguer a caixa e começou a estudá-la para abri-la. Neste momento, ele colocou a mão na caixa e ela brilhou com uma brilhante tonalidade azul, iluminando uma ampla extensão de céu, com o olhar determinado do Santo da Espada. Mas ele ainda estava pensando consigo mesmo, depois desta vez, a obsessão será resolvida, o bambu preto não será mais incomodado por isso. O tempo fluiu imperceptivelmente, e a luz azul gradualmente diminuiu, deixando apenas 2 dedos do Santo da Espada restem sobre a caixa. Ele puxou suavemente, fazendo com que o talismã de selagem na caixa se soltasse.
De repente, algo o deixou tão atônito que ele não se atreveu a piscar. Aconteceu que o talismã havia grudado firmemente em sua mão, indicando que o selo havia sido completamente desfeito. Neste momento, ele secretamente se alegrou, pensando: hoje, eu quebrei a barreira no meu coração. Ele foi gradualmente abrindo os olhos, saboreando esse prazer, um prazer que gerações de líderes de seitas sempre almejaram. Sendo assim, não havia necessidade de continuar a abrir. Era realmente sábio saber quando parar, sair agora era o ato de um homem sábio. Pensando isso, ele agiu, o santo da espada respeitosamente entregou a caixa e disse: Eu, Xie Sênior, concedo, o item agora pertence ao seu verdadeiro dono. A sombra branca exclamou excitadamente: então eu a levarei agora. No entanto, com uma curiosidade inata, também queria saber o que havia lá dentro. Perguntou casualmente: o que há aí? Com um movimento rápido, o talismã de selagem foi arrancado e jogado de lado sem um pingo de misericórdia. Até mesmo o santo da espada não poderia ter previsto que seria removido tão rapidamente, como mudar de ideia sobre um ex-amor. Após retirar alguns talismãs, pequenas faíscas cintilaram ao redor. Mas com uma curiosidade que não poupa ninguém, aquela sombra branca exclamou: o que há dentro? Imediatamente, abriu-se de imediato. De repente, ficou parado, como se tivesse sido atingido por um relâmpago, mas não um relâmpago que atinge o ouvido, e sim diretamente nos olhos, pois os olhos não podiam acreditar no que viam. Instintivamente, disparou: isto. 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 Tão chocado, não conseguia formar uma frase completa. O santo da espada, que estava próximo, ficou perplexo e pensou consigo mesmo: o que está acontecendo? A energia do Sênior de repente se tornou intensa, e a noite silenciosa foi completamente rachada pelos gritos de Au. Ao testemunhar o espetáculo de Au, o santo da espada pôde apenas ficar boquiaberto. Ele gaguejou: o que diabos está acontecendo? Subitamente, o túmulo antigo tremeu violentamente, e o santo da espada ficou igualmente surpreso com essa situação. Ele deu alguns passos para trás, pensando: há um poder espiritual poderoso oscilando dentro do túmulo. Assim que pensou nisso, o santo da espada imediatamente liberou seu poder. Fluxos de força continuaram a jorrar de suas mãos, formando um imenso círculo de poder espiritual que gradualmente envolveu a tumba e a si mesmo. Ele lançou um olhar preocupado em direção à tumba e disse: não só há uma flutuação de ki espiritual, mas com a situação assim, algo está prestes a acontecer. Nesse momento, uma onda aterradora de névoa negra irrompeu da tumba antiga. Seu poder era tão esmagador que sacudiu todo o céu. A névoa gradualmente se coagulara em uma esfera maciça de poder espiritual. Olhando para o incrível poder espiritual diante dele, o santo da espada não pôde deixar de sentir uma pontada de medo. Se esse poder espiritual aterrador for permitido a flutuar livremente, então toda a montanha Danqing da seita Mo será destruída. A esfera de poder espiritual se tornou cada vez mais violenta. Ela tentava de todas as formas possíveis se libertar do círculo de poder espiritual que o santo da espada havia criado. Vendo isso, o santo da espada sentiu uma sensação de urgência e exclamou: eu não posso deixar isso fora de controle. Após isso, ele imediatamente exerceu seu poder para contê-lo. Com um movimento do pulso, uma formação mágica apareceu sob seus pés. Dessa formação mágica, uma onda de força opressora instantaneamente controlou o terrível poder espiritual. Sword Sente manteve uma expressão resoluta, olhando em direção à corrente de ki espiritual. Após um tempo, o aterrorizante fluxo de ki espiritual foi completamente extinto, retornando tudo à sua inerente tranquilidade. Esse é o verdadeiro poder do número 1 em Qingzhou. Mesmo um júnior que é ligeiramente inferior ao Sword Sente, Jichen Kong, ou Lu Donli, que se especializa em percepção, não seria capaz de detectar o que ocorreu na tumba antiga. Neste momento, o assustador fluxo de ki espiritual que acabará de ser suprimido por Sword Sente rapidamente retornou à tumba antiga. Esse é o verdadeiro poder do número 1 em Qingzhou. De dentro da tumba, uma voz emergiu repentinamente: ó, obrigado. Ao ouvir isso, Sword Sente imediatamente juntou as mãos em respeito e respondeu: foi tão fácil quanto virar a mão.
O sênior não precisa ser tão educado. A voz de dentro da tumba continuou: depois de ver isso, lembrei-me de algumas coisas. Aquele que lhe confiou este item, seu nome é Lu Li. Nesse ponto, Ao Wu silenciosamente relembrou: Lu Li, quando Lu Shaojie e Jian Xinyan estavam na Sword Sect durante seus testes, a velha árvore espiritual de pêssego de 10.000 anos mencionou ele como o último júnior aceito pelo Imperador Qing após o desastre antigo. Mas além dessa identidade, ele também é. Ao mesmo tempo, o Santo da Espada falou para confirmar: de fato, Lu Li é o ancestral que criou nossa floresta de bambu negro. Ao ouvir isso, Ao Wu pensou consigo mesmo: isso mesmo, ele não é apenas o último júnior do Imperador Qin, mas também o primeiro Santo da Espada. De repente, tudo caiu em silêncio. Ao Wu também não disse mais nada, mas na verdade estava extremamente animado, balançando seu rabo e exclamando: Lu Li, parece que estou me lembrando agora. Vendo que Ao Wu permaneceu em silêncio por tanto tempo, o Santo da Espada não pôde deixar de se perguntar: Senhor, por que você não está respondendo mais? Após um tempo, uma voz veio do túmulo: quero dormir profundamente por um tempo, e obrigado. Ao ouvir isso, o Santo da Espada fez uma reverência respeitosa e disse: tudo bem, então vou me retirar. Dizendo isso, ele imediatamente se virou para sair. Nesse momento, Ao Wu começou a expressar sua empolgação: eu me lembro um pouco mais agora, eu disse que não sou estúpido de jeito nenhum. Enquanto falava, não conseguia parar de balançar seu rabinho. Então olhou para a flauta em sua mão e disse: você não é o que ele deixou para mim, mas o que ele deixou para ele. De repente, o tom de Ao Wu tinha um toque de arrependimento: mas ele não está em casa. Nesse momento, a pequena raposa abraçou firmemente a flauta, murmurando para si mesma: vamos esperar que ele volte juntos. Nesse instante, no grande salão de banquetes da montanha Shunqiu, Enyin disse em voz alta a todos: levantemos nossos copos para parabenizar o líder do Sect. As pessoas ao redor também estavam animadas para congratulá-lo, recebendo o líder do Sect. Vendo essa cena, Lu Shaojie, por fora, aceitava alegremente, mas por dentro estava secretamente zombando: a recepção é genuína ou apenas uma encenação? Nesse momento, alguém falou, seu tom cheio de sarcasmo: líder do Sect Lu, se você realmente é um líder de Sect, eu me pergunto quantos juniores você tem sob seu comando. Nos últimos anos não têm sido bons, qualquer galinha ou gato pode se chamar de líder do Sect. Ao ouvir isso, Jian Xinyan não pôde deixar de bater na mesa com raiva. Ela olhou para ele e gritou: merece uma surra. Lu Shaojie correu para pegar sua mão e pará-la. Ela olhou para cima e viu que o líder do Sect não tinha dito nada ainda. Ele então olhou para Yin, que ainda estava desfrutando casualmente de sua bebida: já que o líder do Sect não expressou uma opinião, então este banquete é apenas para se mostrar e me intimidar. Ao ouvir as palavras de Lu Shaojie, Jian Xinyan imediatamente puxou sua mão, dizendo: então vamos embora, não vamos mais comer. Mas Lu Shaojie prontamente rejeitou seu pensamento, respondendo calmamente: isso não vai funcionar, afinal, nós não sabemos nem quem está tentando se exibir contra quem. No coração de Lu Shaojie, ele estava imensamente satisfeito: você veio até mim querendo ser esbofeteado, então eu vou acertar as contas com você. Ele pressionou, continuando a falar sobre Lu Shaojie: por que você não está respondendo? Pode ser que eu tenha acertado na mosca? O líder do Sect Lu é apenas um frango, afinal. Depois de dizer isso, ele bebeu seu chá tranquilamente, sentindo uma alegria em seu coração: o que disse desta vez não pode ser resolvido facilmente. Se você reclama que seu secto tem muitas pessoas, pode compará-lo com a montanha Shunqiu. Ele disse: além disso, você ainda ofenderia os oficiais de alto escalão bem aqui. Se você não disser o contrário, então isso significa que você admite que é um frango. Quer você fale ou permaneça em silêncio, hoje devo deixar claro que roubar Xinyan é um ato imperdoável. Lu Shaojie não foi muito afetado. Ele respondeu calmamente: desde que há vinho para ser apreciado aqui, vocês também devem ser indivíduos de algum status na montanha Shunqiu, certo? Com seu nobre status, não é bastante vergonhoso se referir a todos como frangos?
Ao ouvir isso, seu oponente ficou momentaneamente sem palavras, incerto de como responder. Qual é a vergonha nisso? Um pintinho é um pintinho, nunca se tornará uma fênix. Lu Xiaojie aproveitou a oportunidade e começou a contra-atacar, questionando: então você está dizendo que só porque um secto tem muitos membros, ele é uma fênix, enquanto aqueles com menos são meramente frangos selvagens? Ele fingiu ponderar: de acordo com o que sei, o número de pessoas na montanha Xunkyu é apenas cerca da metade do da seita da espada. Isso significa que a seita da espada de King Zhou é uma fênix, enquanto a montanha Xunkyu Beizhou é apenas um frango selvagem. Após as palavras provocativas de Lu Xiaojie, todo o banquete caiu em silêncio, a temperatura na sala despencou para níveis congelantes. Todos os presentes começaram a lançar olhares como balas para a pessoa que havia lançado o ataque. A cena parecia que estavam prestes a devorá-lo vivo. Nesta situação embaraçosa, ele estava suando, negando apressadamente: Eu não quis dizer isso. Lu Xiaojie nunca iria deixar essa fofoca passar, ele iria persegui-la até o fim. Se não foi isso que você quis dizer, então você está deliberadamente tentando dificultar as coisas para mim? Xiaojie calmamente segurou uma taça de vinho, continuando, com o status de um ancião de uma das 4 grandes seitas, tornando as coisas difíceis para um pequeno líder da seita da espada King Zhou como eu? Certamente perderia prestígio, não é? Acontece que ele era um ancião da montanha Xunkyu. Apenas algumas ameaças de Lu Xiaojie deixaram seu rosto pálido de medo, ele era tão tímido quanto um coelho. Você. Você não está. Não está certo. Nesse momento, ele lançou um olhar desesperado para o líder da seita, esperando silenciosamente: líder da seita, por favor, diga algo para me ajudar. Mas o que respondeu a ele foi a fria indiferença. O líder da seita havia mudado temporariamente para um estado de surdez, ele viu que ninguém estava vindo em seu auxílio, apenas se preocupando com sua própria bebida. Não é bom. O líder da seita basicamente o ignorou. De repente, uma voz surgiu de algum lugar, visando amenizar a situação: líder da seita Lu, por favor, poupe-o, as artes marciais da montanha Xunkyu afetam seu humor, e essa não é sua verdadeira natureza. Lu Xiaojie, curioso, não sabia quem era o proprietário dessa voz. Quando se virou, percebeu que eram os 3 anciãos, com o do meio sendo o grande ancião Cixin. Ele se apresentou: sou a tia de Xin Yan. Os seniores dele partiram cedo, então nos encarregamos de agir como seniores. Ele então perguntou: posso chamá-lo de Xiaojie? Lu Xiaojie compreendeu a etiqueta. Imediatamente fez uma reverência e respondeu: claro que pode. Xiaojie pensou consigo mesmo: encontrei esses 3 antes em minha vida passada, eles são os 3 grandes anciãos de maior prestígio da montanha Xunkyu. Apesar de estarem acima do líder da seita em termos de classificação, eles também são como a família maternal de Xin Yan. Ele se sentiu elogiado, e dizem que uma sogra favorece mais o genro quanto mais o vê. Será que isso é verdade? A tia de Xin Yan, de maneira brincalhona, provocou: Xiaojie, você colheu a flor que muitos desejaram na montanha Xunkyu. As palavras da anciã Cixin fizeram Xin Yan corar profundamente. Afinal, a grande anciã Cixin era tia de Xin Yan, e ela não poderia facilmente permitir que sua filha se casasse assim. Ela disse diretamente: no entanto, embora o sênior Xin Yan tenha partido cedo, devemos também cuidar bem de Xin Yan. Vocês certamente não se importarão com nosso incômodo, não é? Lu Xiaojie aceitou generosamente a proposta da anciã. Ele respondeu: como poderia? Isso é algo que precisa ser feito. Xiaojie pensou consigo mesmo: então isso também faz parte do teste. A grande anciã não queria desafiar Xiaojie ainda. Ele sorriu e sugeriu: muito bem, vamos encerrar por hoje. Amanhã, os 3 velhos e eu lhe faremos uma pergunta difícil. Xin Yan estava preocupada que Lu Xiaojie passasse por dificuldades com os 3 anciãos, e ela se manifestou para reclamar para os 3. Mas antes que ela pudesse terminar suas palavras, Lu Xiaojie já havia pegado sua mão para detê-la. Ele piscou para sinalizar que ela deveria confiar nele.
Depois de confortar Xinyan, Lu Xiaojie conversou alegremente com os 3 grandes anciãos, dizendo: muito bem, posso perguntar se vocês, meus mestres, poderiam me dar uma dica? O grande ancião recusou-se categoricamente, obter uma esposa não era tão fácil. Ele riu e respondeu: haha, como isso poderia ser? Naquele momento, Xinyan percebeu que estava preocupada à toa, e ele ainda tinha humor para conversar, que desperdício da minha preocupação. Lu Xiaojie estava extremamente confiante, lançando um olhar desafiador em direção ao líder da seita. Ele tinha que conquistar Xinyan. Xinyan é minha. Você está tentando me dificultar as coisas? Então venha. O líder da seita apenas fingiu beber e não estava muito à vontade, pois ouvirá tudo desde o começo. Lu Xiaojie olhou para o líder da seita, secretamente deleitando-se com sua expressão. O banquete continuou, e Pei Qianqian pediu para se retirar mais cedo. Ela disse: tio Lu, tia Yan, eu também vou encontrar meus ancestrais agora. Adeus. Lu Xiaojie concordou facilmente: vá em frente. Mas ele pensou consigo mesmo: os ancestrais de Pei Qianqian são os santos, e hoje, Van não conheceu o santo, então ainda há um pouco de arrependimento. Ele se virou para Xinyan e disse suavemente: então vamos embora também. Ele estava ao lado dela, sentindo-se alegre o suficiente para ofuscar tudo mais, mas esse pequeno arrependimento pode ser compensado pela minha Xinyan. Xinyan respondeu: certo, vou te levar para a área de hóspedes. Xiaojie não entendeu. Ele perguntou: o quarto de hóspedes? Nós nos tornamos parceiros daoístas, então como pode ser razoável que você descanse em casa enquanto eu vou para o quarto de hóspedes? Ele ousadamente provocou Xinyan: onde você mora? Eu preciso ir ver. Pela primeira vez, Xinyan ouviu essas palavras e se sentiu embaraçada além das palavras. Lu Xiaojie, ao testemunhar a expressão de Xinyan, se sentiu imensamente satisfeito, pensando consigo mesmo: seu olhar tímido é compensação suficiente. Uma pessoa que sabe como ceder, sabe como se apoiar e ainda é tão adorável é difícil de encontrar em qualquer lugar. Lu Xiaojie fez de conta que tossia para aliviar o constrangimento de Xinyan. Ele calculou que provocá-la até certo ponto estava bem, um pouco de moderação é suficiente, não posso torná-la difícil. De repente, Xinyan puxou ferozmente a camisa de Lu Xiaojie, seu embaraço se transformando em raiva enquanto dizia: siga-me. Sua ação o surpreendeu tanto que ele ficou sem palavras, apenas conseguindo soltar um som de E. As mãos das duas pessoas estavam entrelaçadas com força. Xinyan explicou apressadamente: estou preocupada que você possa encontrar algum problema esta noite, então não pense muito sobre isso. Quanto mais Xinyan falava, mais Lu Xiaojie pensava, e ele respondeu alegremente: parece que algo bom vai acontecer esta noite. A montanha Xunqiu, residência de Jian Xinyan, estava envolta na quietude da noite, a luz da lua iluminando o caminho. Xinyan levou Lu Xiaojie através do portão, apresentando: aqui, é onde eu moro. Ele tentou manter a compostura e respondeu: Xiaojie lembrou-se de suas memórias, parando diante da vasta montanha Xunqiu, confirmando em silêncio que parecia muito familiar, ainda a mesma paisagem de sua vida passada. Ele sentiu um toque de arrependimento em seu coração: na vida passada, eu e ela éramos mestre e discípulo, treinávamos juntos, sempre cobertos de suor. A imagem de Xinyan assistindo de forma descontraída enquanto ele treinava surgiu na mente de Lu Xiaojie, enquanto ele treinava arduamente, brandindo sua espada com grande poder. Voltando à realidade, Lu Xiaojie foi emparelhado com Xinyan. Ele pensou alegremente: agora somos parceiros daoístas e podemos lutar juntos. Mas sua alegria não durou muito, pois ele de repente lembrou: espere, mesmo que eu tenha chegado até aqui, com meu nível atual, basicamente não consigo quebrar as defesas dela. Xinyan estava no nível 61 com a identidade de uma comerciante do fluxo de refinamento do corpo, enquanto ele estava apenas no nível 43, um cultivador de espada. Vendo-o distraído, Xinyan fez uma expressão de descontentamento e perguntou: o que você está olhando? Nesse momento, Lu Xiaojie foi sacudido de volta à realidade.
Ele se sentiu culpado e rapidamente inventou uma desculpa: eu só estava verificando se o lugar onde você mora corresponde à minha imaginação. Xin Yan, curiosa, perguntou: então é exatamente o mesmo? Lu Xiaojie esfregou o queixo em pensamento e respondeu confiantemente: exatamente o mesmo. Xin Yan não levou bem o nonsense dele. Ela lançou a ele um olhar afiado, reavaliando e disse: como pode ser exatamente o mesmo? Xin Yan levou-o a uma sala que parecia muito familiar. Ele se perguntou: não é este o lugar onde eu vivi na minha vida passada? Xin Yan hesitou e disse: então você deve descansar cedo hoje. Todos os pensamentos sombrios de Lu Xiaojie foram completamente extinguidos. Ele tentou salvar a situação e perguntou a ela novamente: hã? Os dormitórios? Suas palavras fizeram com que ela se sentisse tanto envergonhada quanto irritada, deixando-a totalmente impotente. De repente, Lu Xiaojie agarrou o pulso de Xin Yan, ele não queria que ela deixasse esse momento. Aproveitando a oportunidade, ele a abraçou, inclinado perto de seu ouvido e disse uma observação insinuante: os dormitórios estão bem, mas agora, você não pode simplesmente ir. Ele tem um comportamento brincalhão e, em seu coração, Xiaojie secretamente calculou: hoje, eu devo ficar neste quarto de júnior e provocar um pouco o sênior. Na montanha Chunqiu, a residência do santo, Pei Qianqian havia retornado. Ela chamou: ancestral, estou de volta. Pei Qianqian pousou agilmente na porta. Nesse momento, uma mulher saiu, era a santa da montanha Chunqiu. Ela repreendeu Pei Qianqian de maneira insatisfeita: você sabe como voltar? Em resposta à dura reprimenda da santa, Pei Qianqian fez uma atuação de menina mimada. Ela abriu os braços e correu em direção à santa, clamando dramaticamente: ancestral. Pei Qianqian abraçou sua ancestral apertado, a santa já estava acostumada com a natureza dessa garota. Ela perguntou, impotente: você desperdiçou todas as pedras espirituais de novo? Pei Qianqian não admitiu, respondeu: do que você está falando? Eu apenas senti sua falta, ancestral. Pei Qianqian se sentiu alegre. Ela pensou consigo mesma: eu abracei muitos santos, irmãs e até mesmo a tia Yan, mas a melhor sensação continua sendo com minha mestra. A santa ouviu suas palavras, sorriu suavemente e se sentiu ainda mais certa. Agora que ela entendia, realmente descobriu que não havia pedras espirituais. Pei Qianqian se perguntou: primeiro, não vamos falar mais sobre pedras espirituais, ancestral, hoje a montanha Chunqiu está muito animada, por que você não sai e dá uma olhada? A santa acabou de saber disso e respondeu surpresa: sério? Depois de ouvir isso, Pei Qianqian só conseguiu suspirar impotente: eu sabia, aquela pessoa, além de estar interessada em coisas bonitas, não tem interesse em mais nada. A santa não negou essa afirmação. Ela respondeu: isso mesmo, há muitas coisas bonitas dentro e fora da montanha que não chamam minha atenção. As pessoas na montanha são poucas. Ouvindo isso, Qianqian ficou animada e insinuou timidamente: mas e se eu te disser que o tio Lu veio à montanha Chunqiu? A santa ainda não entendeu, e perguntou novamente: qual tio Lu você está falando? Pei Qianqian provocou alegremente, empurrando o barco ativamente, cobrindo a boca enquanto respondeu: é Lu Xiaojie. Nesse momento, a santa finalmente percebeu: Lu Xiaojie era uma pessoa excepcional de Qingzhou. Ao mesmo tempo, ela ficou curiosa: eu lembro agora, mas por que você o chama de tio? Ela ouviu isso e imediatamente explicou à sua ancestral: porque a tia Ye é parceira da oista do tio Lu. A santa era indiferente a assuntos mundanos, mas ficou surpresa: oh, isso é realmente verdade? A expressão surpresa da santa fez com que Pei Qianqian associasse as coisas, e de fato apenas alguém tão bonita quanto a tia Yan poderia chamar a atenção da ancestral, fazendo-a mudar de expressão assim: a ancestral é de fato luxuriosa. Pei Qianqian não conseguia mais ficar parada, levantou-se e começou a fazer um discurso: claro que é verdade, ancestral, deixe-me lhe contar. O tio Lu é muito famoso no mundo Tianshuan, não apenas porque é excelente em esgrima, mas também por outros motivos. Há um ditado circulando em Qingzhou. Eu me pergunto se você já ouviu, ancestral?
A santa perguntou curiosamente, o que é? Pei Qianqian apoiou uma mão no quadril, apontou para o céu com a outra, adotando uma pose de autoridade enquanto gritava, se você já viu Shao Jie uma vez, sua vida inteira estará fadada por ele. A santa observou seu comportamento e começou a rir, o que? Em seu coração, ela pensou, todos os rumores do Jianghu são meramente linguagem exagerada. Com um status como esse, que tipo de talentos e heróis ele não poderia ter encontrado? O santo mostrou uma atitude de desprezo, e Pei Qianqian perguntou confusa, você não acredita? Após pensar por um momento, ela disse, vamos fazer assim, apenas olha. Ela tentou convencê-lo e de repente pensou em uma ideia, use as habilidades dos olhos para olhar para aquele tio, somente olhando você entenderá imediatamente. O santo começou a abrir a ilusão para que Pei Qianqian visse junto. Ela falou em um tom impaciente, se olhar uma vez não me impressionar, eu vou levar embora todas as pedras espirituais que você me deve. Qianqian disse animadamente, embora eu realmente goste de dinheiro, desta vez tenho certeza de que não vou perder. O valor estético do tio Lu definitivamente impressionará nosso ancestral. Então, um círculo de névoa rosa apareceu diante dos olhos deles. Qianqian pensou ansiosamente, está aqui, está prestes a aparecer. As habilidades oculares de seu ancestral, não importava onde, podiam rastrear os traços do Qi espiritual para investigar a qualquer momento, o que era extremamente útil. De repente, ambos ofegaram de surpresa ao que viram. Dentro do círculo de névoa, a imagem de Lu Shaojie e Jian Xinyan se beijando apaixonadamente surgiu. Qianqian timidamente cobriu o rosto, mas não conseguiu evitar manter os olhos grudados nessa beleza. Ela gritou, Tia Yan, tio Lu, como vocês podem? A santa também se sentiu constrangida, mas ainda muito elegante, como se estivesse colada ao chão. Pensou consigo mesma, neste mundo, ainda existem coisas tão belas. Então ela balançou a cabeça para recobrar a compostura, não pode ser, mesmo que seja uma beleza estonteante, é um assunto privado deles, quase fiquei cativada. Pensando assim, ela acenou com a mão para fazer a ilusão desaparecer, incapaz de olhar mais. Qianqian ainda estava sentada cobrindo o rosto, enquanto a santa estava perdida em pensamentos. No entanto, a cena que acabará de ocorrer era de fato muito bela. Bela o suficiente para deixá-la hipnotizada. Qianqian cutucou, ancestral, apresse-se e volte a si. Ela continuou, ancestral, o que aconteceu agora há pouco? A santa respondeu, Qianqian, você estava certa mais cedo. Ao ouvir isso, ela ficou surpresa, hã? Olá, do que você está falando? Depois de dizer isso, a santa continuou olhando para o céu e sorrindo para si mesma, enquanto Qianqian parecia estar em estado de choque, perguntando continuamente a si mesma, o que? Certo, qual frase? A lua esta noite é cheia e brilhante. No escritório, Lu Shaojie estava encostado na parede, olhando carinhosamente para Xinyan e perguntando, devemos dormir no meu quarto esta noite? Na sua mente, ele pensou, embora não pudesse vencer as defesas, segurar uma beleza também era uma boa coisa. Ela respondeu timidamente, amanhã ainda haverá 3 anciãos te examinando, por que você não leva isso a sério? Ele pegou a mão dela e disse, meu coração é tão pequeno que já se encheu de você, como poderia se apegar a trivialidades? Ela olhou para longe, timidamente, ele realmente era eloquente. Então, ela fechou os olhos, encostando-se em seu peito, dizendo suavemente, se há planos adiantado, então você deve descansar cedo. Ele puxou o cobertor para cobrir os dois. Ela pensou consigo mesma, se for por causa de suas palavras, então não importa quão ardente seja o óleo ou quão fervente a água, qual é o problema? Naquela noite, o santo da espada ainda vagava sob a luz da lua, sentindo-se inquieto por dentro. É uma coincidência que a flauta negra tenha sido recuperada pelo Sênior escondido na seita Mo ou é um destino que já foi preordenado? Eu já vi essa flauta negra antes. Olhando para o altar, um velho mestre estava apresentando os ancestrais aos novatos, essa pessoa é nosso fundador. Rápido, cumprimentem os ancestrais. O jovem mestre se curvou até o chão. Ele gritou alto,
cumprimentem os ancestrais. Então ele apontou para o retrato perguntando, ancestral, quem é aquele? Por que o retrato está acima de nossos ancestrais? O velho mestre hesitou, aquela pessoa? Seu status é de fato superior ao de nossos ancestrais. Eles são alguém com cabelo comprido, de costas, de modo que sua aparência não pode ser vista. O jovem mestre pensou consigo mesmo, que tipo de pessoa tem um status mais alto do que até mesmo nossos ancestrais? No Monte Shunkyu, pico da imortalidade, o lugar de contemplação dos membros seniores do Monte Shunkyu e também uma casa de aposentadoria, a voz de alguém ecoou, não, como vocês podem não ser grandes cultivadores? Ainda assim, querem intimidar um jovem de quarta classe, não é vergonhoso? Ele conquistou o coração da irmã Yan, este pequeno teste não é permitido? Alguém concordou, dizendo, isso mesmo, não somos pessoas irracionais, os grandes anciãos não deveriam ser tão tendenciosos em relação a Lu Xiaojie. O grande ancião Cixin disse, então vamos falar sobre quais ideias estranhas vocês têm, começando por você. Xu Ling Yun, como ancião, você propôs um duelo direto com Lu Xiaojie. Com sua força de sexta classe, você poderia facilmente suprimi-lo, um jovem de quarta classe. Você não sentiu vergonha em seus mais de 100 anos de vida? Xu Ling Yun coçou a cabeça de forma constrangida. E você também, Zhang Shuxi, como um diácono, ainda sugeriu uma luta de wrestling com Lu Xiaojie. Você quer lutar? Você claramente quer usar esta luta para quebrar o braço dele. Zhang Shuxi suava profusamente enquanto ouvia a repreensão. E há também você, Zhao Shiki, como um dos poucos espadachins da montanha Shunkyu, ainda quer duelar com Lu Xiaojie. Você é um grande cultivador que abriu o abismo, quer realmente duelar com ele? Preciso expulou. Ele suspirou, se não fosse pelo exame justo e imparcial, então não teria sido proposto, caso contrário, apenas envergonharia a montanha Shunkyu. Alguém interveio e disse, então deixe Lu Xiaojie subir ao palco, esse é En Yin. Todos juntaram as mãos e se curvaram, ancião, por que você veio saudar o grande mestre? En Yin disse, no palco Shunkyu, todos são suprimidos ao mesmo nível, além disso, é o lugar onde a montanha Shunkyu resolve todas as disputas, acho isso muito apropriado. Todos os três grandes mestres ficaram surpresos, ele levantou 3 dedos e disse, 3 duelos e 3 indivíduos estão qualificados para subir ao palco. Dizendo isso, ele se virou, Elder Ba, pode ficar tranquilo, eu não irei pessoalmente ao arena. Lu Xiaojie ainda não é qualificado o suficiente, e a sugestão do líder sectário é muito apropriada. Elder Ba, ao ouvir isso, não teve mais objeções e acenou com a cabeça em concordância. Zhao Shiki levantou a mão para esfregar o queixo e disse lentamente, o palco Shunkyu é o lugar para resolver todas as disputas da nossa montanha Shunkyu, eu posso dar uma lição naquela pessoa. Xu Ling Yun e os outros, ao ouvirem isso, explodiram em gargalhadas e acenaram como tambores. Isso soa muito bem, muito bom. O grande Elder Cixin pensou sobre o provérbio equilibrar todas as injustiças gravado no palco Shunkyu e suspirou suavemente em seu coração, o que é justo sobre isso? Está claramente causando problemas para Lu Xiaojie. Embora o palco Shunkyu suprimisse níveis de cultivo, um grande cultivador, independentemente da experiência ou habilidades de combate, ainda era superior a alguém com apenas o 4º nível, como Lu Xiaojie, avaliou secretamente o Elder Cixin. Ela levantou o olhar para os jovens rindo e conversando alegremente à sua frente, pensando, mas meu método de cultivo da montanha Shunkyu amplifica o desejo de uma pessoa. Se a intervenção os suprimir, temo que possam enlouquecer. O Elder Cixin suspirou em desespero, em última análise, não conseguia escapar dos laços do amor. Mas, neste momento, En estava alheio às preocupações que pairavam em seu coração. O Elder cruzou as mãos nas costas, caminhando tranquilamente sob o céu estrelado. De repente, ele parou, observando os flocos de neve caindo suavemente no chão que gradualmente se tornava branco. Seu coração estava cheio de profunda tristeza e melancolia. En inclinou a cabeça para trás, seus olhos traíam um toque de tristeza enquanto ele olhava para a lua redonda e brilhante, chamando silenciosamente pelo nome da garota de seus sonhos,
Xinyan, o que você poderia faltar em comparação a ele? Ele lembrou do primeiro dia que pisou na montanha Xunkil, a voz do líder do secto ecoava em seus ouvidos como se fosse ontem. Nossa montanha Xunkil é um dos 4 grandes sectos da atualidade. O santo e o líder do secto são os maiores cultivadores do nosso tempo. Todos vocês, juniores, devem cultivar diligentemente. O futuro da nossa montanha Xunkil depende de todos vocês. Enyi mergulhou no fluxo das belíssimas memórias de sua juventude, naquela época, quando entrei na montanha Xunkil, com vigor juvenil e talento excepcional, foi também a primeira vez que te conheci. Você era como a neve no pico da montanha. Tão deslumbrante. A arrogância torna alguém intocável. O jovem Enyi instantaneamente caiu em uma teia de amor pela garota ao seu lado. Uma garota com uma beleza fria e orgulhosa. Xinyan, o vencedor é Enyi. A voz do líder da seita ecoava continuamente. O jovem Enyi havia derrubado mais um oponente. Abaixo do palco, as jovens olhavam para ele com olhos cheios de paixão, abandonando toda a modéstia e aplaudindo incessantemente. Enyi Júnior realmente não. Enyi Júnior é tão excepcional, ele pode muito bem ser o sucessor do líder da seita. Enyi Júnior, olhe para mim. Mas ela não lançou a ele sequer um olhar. Ainda assim, Enyi ignorou a multidão, focando apenas na única mulher sentada em um canto, saboreando intensamente o vinho em sua mão. Assim, ele se esforçou ainda mais na cultivação, empurrando-se com fervor, esforçando-se para elevar seu status. Naquele momento, ele pensou que, enquanto se tornasse mais forte e brilhasse mais, chegaria o dia em que ela se viraria, e eventualmente, ela também, como as outras irmãs, prestaria atenção nele. Enyi lutava continuamente, derrotando cada oponente apenas para ganhar um olhar de Xinyan. Mas ela não era assim, ao contrário de seus desejos, Xinyan, dia após dia, apenas lhe mostrava as costas. Quanto mais ele se enfurecia, mais queria atacar diretamente a posição mais alta da montanha Xunkil, querendo se tornar o número 1 entre os novos juniores. Ele queria tornar impossível para ela continuar indiferente à sua existência. Naquele momento, Enyi parecia à beira de explodir, lutando loucamente dia e noite contra todos na montanha Xunkil. Até que aquela irmã ficou diante dele, foi o único momento em que Enyi não apenas falhou em vencer, mas também foi espancado até ficar em frangalhos. Por causa de sua existência, ele sabia que nunca poderia estar na posição mais alta entre os novos juniores. Ele também não poderia fazer com que ela olhasse para ele sequer uma vez. Enyi, abraçando seu corpo coberto de feridas, sentou-se sozinho em uma pedra e suspirou suavemente. Você quer tomar um drink? Uma voz familiar surgiu enquanto a cabaça preenchida com vinho era apresentada diante de Enyi, surpreendendo-o. Mas em seu momento mais baixo, você apareceu em sua vida. A pessoa ao seu lado naquele momento não era outra senão Xinyan, aquela por quem ele secretamente nutria sentimentos há tanto tempo. Enyi ficou extremamente nervoso, só conseguindo gaguejar. Posso? Xinyan sentou-se ao seu lado, retirando friamente a cabaça antes do surpreendido interlocutor e disse: se você não quiser beber, pode devolvê-la para mim. Enyi imediatamente jogou toda a sua dignidade para o alto, pegou a cabaça de Xinyan e bebeu avidamente. Depois de dar um gole muito grande sem qualquer preparação, o sabor estranho daquele líquido fez com que ele engasgasse e, enquanto tossia, exclamou: o sabor é tão estranho. Xinyan respondeu calmamente: esse é o meu favorito, o sono da primavera, o sabor realmente não é como o vinho comum. Depois que Enyi terminou de beber, Xinyan levou a cabaça de volta e se levantou: preciso ir agora, você pode continuar sentado. Enyi estava em pânico, ele só tinha sentado com a pessoa que gostava por um curto período de tempo antes de ter que ir embora. Ele se sentia inquieto, e então chamou Xinyan: espere, irmã Xinyan. Jian Xinyan parou em sua caminhada e olhou para trás: o que há? Por que você me deu a bebida? As mãos e os pés de Enyi tremiam, e gotas de suor começaram a escorrer pelo seu rosto. Xinyan olhou para ele e deu de ombros: não é nada, eu só faço isso por diversão. Enyi ficou surpreso com essas palavras: só por diversão, irmã Yan, você é realmente uma pessoa tão descontraída.
Vendo a pessoa dos seus sonhos se afastar, as mãos e os pés de En Yin começaram a tremer. Ele pensou em todas as maneiras de expressar seus sentimentos. Devo perguntar? Mas perguntar agora parece um pouco precipitado, não é? Mas se eu não perguntar, não ficarei para sempre ignorante sobre os sentimentos dela? Eu devo perguntar, En Yin, como você pode hesitar assim? En Yin apertou as mãos com força, continuamente se encorajando. Você é En Yin, o En Yin que pode realizar qualquer coisa. Aquilo. O rosto de En Yin naquele momento parecia um tomate maduro, tanto vermelho quanto ensopado de suor. Seu corpo todo tremia, como se ele mal conseguisse ficar de pé e estivesse prestes a desabar. Ele lutou para falar, isso. O quê? Por favor, irmã Yan. Xin Yan fez uma pausa, olhou diretamente em seus olhos e então falou lentamente, se há algo a dizer, apenas diga, não gagueje. En Yin apertou os dentes, seus olhos estavam bem fechados, sem se atrever a olhar diretamente para ela. Finalmente, ele reuniu toda a sua força para olhar para Xin Yan e gritou, Irmã Yan, você gosta de mim? Não. Ao contrário dele, Xin Yan não demorou nenhum momento para pensar antes de entregar sua resposta, fazendo os olhos de En Yin se virem em choque. Vendo que ele nada tinha a dizer, Xin Yan virou-se para sair, se não há nada mais, eu vou embora. En Yin deu um passo à frente, desesperadamente tentando dar a si mesmo uma pequena esperança. Então que tipo de homem a irmã Yan gosta? Xin Yan fez uma pausa nesse ponto, olhando para a brilhante lua distante, e respondeu pensativamente, esta é de fato uma boa pergunta, eu também não sei. Mas se uma pessoa assim existisse neste mundo, em um momento em que eu visse essa pessoa. Xin Yan parou por um momento e então continuou, talvez eu soubesse imediatamente. Suspenso entre as nuvens, En Yin olhou para a lua mais perto do que nunca, ainda assim parecia distante. Ele confiou à lua, então agora você encontrou essa pessoa, certo? Mas eu não estou feliz, mesmo que signifique intimidar o fraco, ainda assim não quero poupá-lo. Sua expressão se tornou amarga porque ele estava infeliz. Ele olhou e disse, irmão, você ouviu? Você quer se meter nos assuntos de Lu Xiaojie também? Você me seguiu por meio-dia e ainda não apareceu, o silêncio permanece, e nada acontece. Ele fechou os olhos e disse irritado, saia, eu sei que você está aqui. Ainda sem movimento. Ele ficou irritado, mas desta vez não disse mais nada. Então ele se virou, numa emburrada, e disse pelo menos se eu não sair, eu vou embora agora. Um bando de borboletas rosas voou e uma voz soou, por que você está tão impaciente por uma coisinha dessas? A santa apareceu, graciosa e verdadeiramente bela, sentada em um balanço, a cena era uma fusão celestial. Ela perguntou de forma provocativa, é porque a irmã Yan trouxe seu parceiro daoísta de volta à montanha que você se sente magoado? En Yin também entendeu sua natureza provocativa, então levantou a mão para afastar e disse, você sabe em seu coração, se você veio me persuadir, sinto que é desnecessário. Eu não pessoalmente irei enfrentar Lu Xiaojie, ele não é digno da minha atenção. Ela continuou a balançar no balanço e respondeu, eu nem te persuadei, e você já me rotulou, na verdade, eu acho que deixá-lo ir ao palco Chunkyu não é uma má sugestão. Parecia que En Yin também estava surpreso com essa resposta. Ele a olhou, atônito, e naquele momento, ela finalmente encontrou seu olhar. Ela continuou, afinal, pessoas nas montanhas como eu têm sentimentos genuínos, se não podemos razoar, então vamos simplesmente lutar. Ele perguntou novamente, mas irmã nunca se preocupou com o mundo exterior antes, por que você está prestando atenção em um estranho como ele agora? É porque ele é o parceiro daoísta da irmã Yan. Ela sorriu, pode ser, pode não ser. Ele se sentiu completamente confuso, então a irmã viu como ele é, certo? Ela olhou para o alto céu e disse, isso mesmo, todos ao redor da montanha Chunkyu sabem que sou amante da beleza, e sua aparência está quase ao meu gosto. Não consigo mais me controlar. En Yin pareceu perceber, então descobriu que ela estava enfatuada por ele. Ele disse, é realmente por causa de sua beleza que você quer se envolver nisso? Apenas porque ele é atraente.
Recordando aquele beijo, ela suspirou sonhadoramente, isso mesmo, porque ele é bonito. Enyin sentiu que não tinha escolha a não ser lidar com essa irmã sem vergonha. Ele continuou, mas você tem que entender que ele é o parceiro da oista da irmã Yan. Ela respondeu de maneira indiferente, e daí? Coisas bonitas não devem ser acumuladas, devem ser compartilhadas. Ele se virou e disse, então por que gastar tantas palavras? Vamos. Ela disse, bem, já falamos sobre isso, amanhã uma parte de mim irá desaparecer. Enyin voou em direção ao chão, deixando o santo balançando no balanço. Ela pensou consigo mesma, então agora há uma parte de mim. Ao chegar à lua, a imagem de Jian Xinyan beijando Lu Xiaojie apareceu, e ela timidamente cobriu o rosto como uma verdadeira fã. Naquela manhã, raios de luz brilhavam diretamente no quarto de Lu Xiaojie. Ele levantou a mão para proteger os olhos da luminosidade, pensando, já é amanhã. Relembrando Jian Xinyan, sua figura adormecida ainda era cativante. Ele estendeu a mão com a intenção de tocar seu rosto quando ela de repente abriu os olhos, o que o assustou. Ela pegou sua mão e a colocou em sua bochecha, então disse suavemente, se você quiser beliscar, apenas belisque. Ele se inclinou mais perto dela e disse, hoje tenho certeza de que vou enfrentar alguns problemas. Ela perguntou, você está preocupado? Ele riu suavemente, apenas problemas menores. Mas sou bastante forte. O céu estava excepcionalmente claro hoje, com pássaros voando em bandos acima, a paisagem era estranhamente pacífica. Quando os dois saíram do portão, viram a Elder Xie parada ali. Ela brincou, então vocês dois já saíram? Dormiram bem na noite passada? Enquanto Jian Xinyan corou timidamente, Lu Xiaojie respondeu com indiferença, claro que dormi muito bem. Então, me conte, os três Grã-Elders discutiram o desafio para mim na noite passada. Ela estendeu gentilmente a mão à frente, falando enquanto se moviam em uma plataforma flutuante. A Elder Xie disse, na noite passada, os senhores terminaram de discutir seu desafio, e ele se chama Shun Qiu-Sat. Jian Xinyan perguntou, Shun Qiu-Sat? Isso é adequado? Enquanto isso, ele pensou consigo mesmo, Shun Qiu-Sat. Já estou muito familiarizado com isso. Lembrando das batalhas intensas, Lu Xiaojie refletiu, Shun Qiu-Sat, todas as disputas na montanha Shun Qiu podem ser resolvidas escalando o Shun Qiu-Sat, e qualquer um que o conhece entende. Jogando esse jogo, inimigos continuam aparecendo sem parar. No meu tempo, eu lutava com as pessoas lá em cima todos os dias, às vezes, eu subia várias vezes em um único dia. Eu realmente me acostumei a lutar. Ele continuou, no estágio Shunkyu, os níveis serão forçados a serem iguais, então haverá momentos em que a classificação será muito baixa, e quando a energia espiritual se esgotar, você só poderá contar com combate corpo a corpo. Eu entendo que isso não é apropriado. Não há ninguém abaixo do sexto nível em toda a seita entre os Deacons anciãos, de qualquer perspectiva, esse é um caso típico do forte intimidando o fraco, mas os superiores já decidiram, e eu sinto que não importa quão inadequado isso seja. O rosto do ancião Xie ficou pálido, suor frio brotou, e ele disse para ela, eu acho isso muito apropriado, peço ao ancião Xie que nos conduza à frente. Ela suspirou aliviada. O ancião Xie virou-se para os dois e disse, muito bem, líder da seita Lu, irmã Yan, por favor, me sigam. No estágio Shunkyu, montanha Shunkyu, a neve cobria toda a área, tudo estava preparado, e eles chegaram à residência de Enyin. O ancião Xie juntou as mãos e fez uma reverência, dizendo, reportando-se ao líder da seita, o líder da seita Lu chegou. Ele estava sentado audaciosamente em sua cadeira, pensando consigo mesmo, Lu Xiaojie, deixe-me ver que habilidade você tem para roubar o afeto de Xin Yan. Lu Xiaojie também não era de recuar, ele olhou para Enyin sem piscar, os pensamentos correndo em sua mente, líder da seita Shunkyu Mountain, quem mais quer subir no palco aqui é você, não é? Não é? Enyin disse, Sixin grande ancião, por favor comece. Sixin Elder ergueu um decreto e deu um passo à frente, dizendo, a montanha Shunkyu é um lugar abençoado, cheio de muitos indivíduos talentosos.
Agora, a Seitamon formou um parceiro taoísta com minha montanha Shunkyu. Parabéns, parabéns, mas para obter a joia da montanha Shunkyu, você deve superar os desafios do estágio Shunkyu da minha montanha Shunkyu. Meia hora depois, ela ainda estava lá lendo uma longa proclamação, definindo os desafios de hoje. Desta vez, precisamos selecionar 3 indivíduos, independentemente da vida ou da morte, apenas distinguindo a vitória da derrota. É difícil ser cauteloso, por isso ambos os lados devem ter cuidado. Não é permitida nenhuma trapaça, nem forçar a morte, nada disso. Todos ficaram ali ouvindo, sentindo-se completamente cansados. Lu Xiaojie também disse cansado: quanto tempo ela quer ler? Jian Xinyan também ergueu as mãos, dizendo: as artes marciais do tio Cixin despertaram seu desejo de falar, então ela gosta muito de se expressar. Mais meia hora se passou, ela ainda falava sem parar, e finalmente enrolei o longo pergaminho. Então esta competição são os 3 desafios de Lu Xiaojie. Ela anunciou: agora começa oficialmente. Lu Xiaojie imediatamente aproveitou a oportunidade, iniciando o seu ritual. Enquanto voava, disse: eu causei problemas ao sênior, a próxima parte é toda sua. Ele suspirou aliviado, pensando consigo mesmo: já faz tanto tempo, se fosse realmente uma luta, as pessoas já teriam morrido. Mas antes que ele terminasse de falar, ela riu: agora é o mundo de vocês, jovens. Lu Xiaojie também sorriu, mas foi um sorriso forçado: você deveria ir rápido, cuide-se. Ele pensou: acabei de ouvir o que a Sênior Cixin disse, mas resumindo, é só uma frase, são no total 3 lutas, qualquer um pode subir, e então é minha vez de escolher meu oponente. Olhando para uma fila de oponentes à minha frente, há homens, mulheres, velhos, jovens, fortes e aqueles que parecem difíceis, todos representados. Ele ponderou por um momento: quem ele deveria escolher para a primeira luta? Ao olhar para Jian Xinyan, ela estava torcendo por ele: Xinyan está olhando para mim. Ele pensou consigo mesmo: então, para a primeira luta, eu tenho que escolher um oponente que eu possa lidar facilmente. Ele abriu a boca: pessoal, alguém quer vir aqui e lutar comigo? A multidão gritou em voz alta, misturando-se em um caos maior do que nunca: eu também quero participar. Uma pessoa gritou alto. Ele olhou e viu Zhao Shiqi parado lá. Ele pensou consigo mesmo: esse traidor notório ainda não me traiu. Zhao Shiqi também começou a notar seu olhar. Na superfície, ele acenou feliz em cumprimento, mas por dentro, ele era um demônio astuto. Lu Xiaojie, você matou meu rei dos lobos de gelo, isso era meu demônio antigo, você realmente tem coragem. Se você nos escolher, eu farei você pagar sangue por sangue. Ele apontou na direção dele: é você. Shiqi também ficou surpreso: hã? Ele sorriu em aprovação, mas internamente estava realmente pensando: este é o caminho da morte que você escolheu para si mesmo, não me culpe. Ele voou para onde você estava parado e disse: o líder do secto Lu poderia se tornar seu oponente. É, de fato, uma grande honra. Ele pensou: antigo truque, o vilão sempre se encaixa nessa imagem charmosa deste jovem mestre. Mas felizmente, escolher ele significa que não há carga psicológica. Ele riu internamente: os oponentes nesta batalha são todos da família Xinyan, atingir o rosto de qualquer um não seria bom, mas atingi-lo está bem, afinal, ele tem que morrer mais tarde. Afinal, os mortos não guardam ressentimentos, e como ele é um vilão, não há necessidade de mostrar respeito. Quem sabe, talvez despedaçá-lo algumas vezes agora possa até dar alguns pontos de experiência e contribuição para a trama principal de Beizou. Então, ele não é a pior escolha, certo? Pensando nisso, ele convocou o bastão e o dragão. O outro ainda estava fingindo um sorriso. O líder do secto Lu também é um espadachim. Eu me pergunto se a espada de King Zhou é mais afiada ou se a minha espada de Beizou é mais rápida. Enquanto falava, ele empurrou sua espada para frente como se estivesse provocando-o. Embora cada um dos 4 continentes principais tivesse suas próprias armas de cultivo fixas, ainda havia freaks que não seguiam o caminho normal. Por exemplo, a Zhao Shiqi.
chegar a um lugar renomado por suas habilidades de luta como a montanha Shunkyu de Base ou para aprender esgrima é realmente criativo. Zhao Shiqi ficou de pé com as mãos juntas em respeito e disse, minha atual cultivação está no 6º nível, 8ª camada do céu. Por favor, imponha uma restrição em mim e sela minha cultivação para que eu possa estar no 4º nível, 3ª camada do céu como o líder da seita Lu. En concordou e então realizou um feitiço para diminuir seu nível. De 6º nível para 5º nível, depois para 4º nível, a 8ª camada do céu foi alcançada enquanto o limite de nível começava. Zhao Shiqi brandiu sua espada, apontando para o céu e lançou seu ataque primeiro. Lu Xiaojie observou cuidadosamente. Seus olhos brilharam, possivelmente já prontos para atacar. Ele contemplou o sistema de detecção do nível de intenção da espada de Zhao Shiqi. Ele avançou, mas Lu Xiaojie conseguiu bloquear. O sistema respondeu, Zhao Shiqi, nível de intenção da espada é nível 4, nível de intenção da espada 4, então é igual ao meu. Pensando nisso, Lu Xiaojie imediatamente desenhou várias linhas de espada ao redor de Zhao Shiqi. Ele olhou para ele como se estivesse prestes a ser sufocado por uma cobra negra se enrolando firmemente ao seu redor. Ele estava suando, esse cara é de 4º nível, mas possui intenção de espada de 4º nível, assim como eu. É algo estranho que nunca foi ouvido antes, uma pessoa de 4º nível possuindo intenção de espada de 4º nível. Parece que, para derrotá-lo, confiar apenas na intenção da espada não será suficiente, portanto, eu devo usar aquela técnica. Lu Xiaojie brandiu sua espada em direção a Zhao Shiqi, e uma espessa fumaça negra imediatamente começou a surgir, envolvendo e fazendo Zhao Shiqi recuar medrosamente alguns passos. O olhar de Lu Xiaojie era afiado, carregando um leve desdém, enquanto pensava silenciosamente, minha técnica de condensação de Qi e os sons diminuídos são ambas artes marciais no auge. Além disso, essa técnica minha é um ataque comum de força explosiva infinita. Como você irá responder a isso? Lu Xiaojie se aproximou. Zhao Shiqi, aterrorizado e recuando, sentiu seu rosto gradualmente ficando ensopado de suor, seu braço segurando a espada também começou a tremer. Não, parece que minha espada agora está 2 vezes mais pesada do que antes. Eu já levei minha aura de espada ao máximo, mas mal consigo defender contra seu ataque, e não há chance para um contra-ataque. Xu Lingyun, assistindo a cena do lado, exclamou ansiosamente, o irmão Zhao Shiqi está em desvantagem. A mulher ao lado dele olhou para ele e disse, irmão Zhao Shiqi, com sua força no 5º céu, suas habilidades e experiência em combate deveriam ser muito superiores às de Lu Xiaojie. A multidão atrás deles também começou a murmurar, não, vocês devem sentir com atenção, a intenção da espada de Lu Xiaojie também está no 4º nível. O quê? Ele está apenas no 4º nível e sua intenção de espada também está no 4º nível? Embora Lu Xiaojie estivesse mantendo uma vantagem na batalha, Xin Yan ainda não conseguia parar de se preocupar. Após o 6º nível, cada grande cultivador desperta um poder que supera em muito o 5º, e esse poder é algo que Lu Xiaojie absolutamente não pode ter. Essa é a maior diferença entre o 6º e o 5º nível. Xin Yan encorajou silenciosamente em seu coração, Xiaojie, você deve ter cuidado. No campo de batalha, Zhao Shiqi não podia mais suportar os ataques de Lu Xiaojie. Ele foi lançado para trás e gritou alto, líder sectário Lu, eu estou falando sério. Lu Xiaojie guardou sua espada, olhou para seu oponente e exclamou, então você finalmente usou seu poder acima do 4º ranking, hein? Zhao Shiqi pisou com o pé, fazendo o chão tremer levemente, emitindo feixes de luz azul. Eles se elevaram gradualmente, cercando-o completamente. Zhao Shiqi levantou sua espada, circulou sua energia e declarou em voz alta, estou emprestando esta espada por um momento.